Essas informações que pingam no dia a dia, na imprensa, principalmente especializada, e depois replica para as não especializadas, às vezes pode confundir. Então, primeiro ponto, quer dizer, o que é o PIB? Né? Quer dizer, é o Produto Interno Bruto. Esse foi um tema que a gente tratou ontem aqui, que foi essa notícia, teve grande impacto, porque a conversa, a economia está bombando, e de repente sai essa notícia de que a economia recuou 2% em maio, segundo a prévia do PIB do Banco Central. E você ontem, ao longo do dia, me advertiu. Calma lá, que não é assim, não é uma hecatombe, não é um apocalipse, não é um desastre. Explica para nós esses quadros que foram divulgados e o que é essa notícia da prévia do PIB, o que ela de fato representa e quando é que a gente vai ter uma noção mais exata de como é que a economia está se comportando. Bom, vamos lá, então. Com calma, né, para tentar compreender. Né? Quer dizer, o fenômeno econômico é complexo em si, né? Mas essas informações que pingam no dia a dia, na imprensa, principalmente especializada, e depois replica para as não especializadas, às vezes pode confundir. Então, primeiro ponto, quer dizer, o que é o PIB? Né? Quer dizer, é o Produto Interno Bruto. Então, no economês, quer dizer, ele é uma medida que procura avaliar, quer dizer, o que aconteceu na economia de um determinado país ao longo de um determinado período. E aí tem padrões, né? Pode ser um padrão anual, né? De janeiro a dezembro, tem padrões semestrais de janeiro a junho, de junho a dezembro, tem padrões trimestrais, mensais, enfim, isso pode variar. No Brasil, quer dizer, oficialmente, quem é encarregado de avaliar e divulgar o PIB é o IBGE, que trabalha, então, com as estatísticas oficiais, né, do ponto de vista social, econômico, etc. Então, o que se diz? Olha, o PIB representa tudo aquilo que o país produziu, tá certo? Do ponto de vista da indústria, do comércio, da agricultura, dos serviços, por um lado, né? E tudo aquilo que, do ponto de vista da renda, né, as empresas, as pessoas, o governo, tinham condições para realizar, vamos dizer, ou aquele consumo, ou aquela produção, etc. Bom, então, normalmente, o que acontece? Quer dizer, o PIB de um ano, oficialmente, ele só vai conseguir ser conhecido no final do ano, né? Porque tem que fazer todas as contas, etc. e tal, e encerra dezembro. Lá para o primeiro trimestre do ano seguinte, você sabe o que aconteceu de fato no ano anterior. Só que você tem estimativas, primeiro, do próprio IBGE, né, que ao longo do período vai tentando falar o PIB do primeiro trimestre foi assim, do segundo semestre, do primeiro semestre foi assim, e aí os economistas, os especialistas, vão tentar, com base no período anterior e no acompanhamento do cotidiano, fazer alguma estimativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o quê? O Banco Central, quer dizer, já tem alguns anos, ele faz essa estimativa do que se chama da prévia do PIB. Então, ele tem um modelo próprio dele, Banco Central, que não é de todo ruim, vamos dizer, quer dizer, que procura por vias indiretas. Então, você pode pegar pelo emprego, você pode pegar pelas vendas, você pode pegar pelo comércio, etc., o que estaria acontecendo de fato na dinâmica profunda da economia. E chega nessas avaliações, certo? Mas o que acontece? Quer dizer, dependendo do modelo que você pega, você pode ter essa avaliação rápida e brusca, como você mostrou no gráfico, né? Se você puder subir. Então, se você pega a avaliação do mês a mês, um mês sobe 2, o outro baixa, não sei o quê. Então, a gente esse não pode... aqui, né? Exatamente. Então, 3 meses atrás, veja lá, era euforia, subiu 3%, né? Daí baixou para 0,27, depois subiu 0,81, agora baixou 2. Não. Vamos tentar olhar numa perspectiva um pouco mais de longo prazo, chamados 12 meses. E aí, por favor, me solta o outro. Olha o que acontece nos 12 meses. Não é nem o PIB oficial, eu sempre alerto do Brasil, vai ter alguma mudança quando chegar lá, né, na divulgação oficial do IBGE, mas dá uma certa normalizada. Certo? Quer dizer, e ele está mostrando que, se tudo se mantiver da forma como está vindo, o PIB estaria crescendo na ordem de 3 e poucos por cento ao ano. Agora, você veja que se voltar uns 8, 9, 10 meses lá atrás, ele estaria numa perspectiva de crescimento anual dos 12 meses lá atrás, de 2,19, 2,20, 2,30. Tá certo?
Então, é aquela coisa, devagar com andor, né? Quer dizer, não vamos nem nos desesperarmos com uma notícia de um mês e também nem superestimarmos uma notícia de um outro mês que pode estar no sentido contrário. Num horizonte médio, né, de uma tendência de médio prazo, esse é o quadro que, como se diz, se nos apresenta. Perfeito. E aí, Paulo, quando é que a gente... Ou seja, não dá para dizer que a gente levou um tombo, nem dá para dizer, até por esse gráfico aqui, de que a gente está crescendo, né? A tendência deste ano não está estabelecida ainda. Quando é que a gente vai ter uma ideia melhor, ou que indicadores nós precisamos para saber melhor o que vai rolar de fato na economia esse ano? Olha, Mauro, primeiro é isso. Está rolando, né? Já estamos mais da metade do ano. Não, sem dúvida. Então, a grande magia, a grande ciência, justamente, é você conseguir, né, especialistas, indicadores, etc., que no olho do redemoinho, né, quer dizer, consiga tirar o foco sobre a conjuntura imediata, né, que pode ser um momento, né, de supercrescimento ou de baixo crescimento naquele dia, naquele mês, naquela semana, e olhar com calma para esse horizonte mais de médio prazo. E aí é o que você diz, quer dizer, então você tem variáveis indiretas que ajudam, né, a consolidar esse quadro de previsão. Então, à medida que o tempo vai passando, não quero fazer nenhum mineirês de enrolação para fugir da pergunta, mas a gente não tem hoje uma certeza absoluta. Agora, a tendência é que se mantenha esse ritmo de crescimento da ordem de 2,5%, 3% para fechar o ano. Por exemplo, então, um dos indicadores que eu sempre chamo a atenção para as pessoas que os modelos usam, né? Você quer avaliar como anda a coisa das vendas, da produção, etc., tem um dado que é interessante, eu ainda não consegui identificar, que é a produção da indústria de cartões e embalagem, por exemplo. Porque a grande maioria das coisas que são produzidas e são vendidas e são comercializadas, os produtos industriais, pelo menos, eles têm que ser embalados, né, para sair das empresas, chegar no comércio ou, no limite, chegar nos consumidores. Você tem as informações sobre o ritmo de vendas no comércio, no atacado e no varejo. Você tem informações sobre a contratação de mão de obra no varejo, no atacado, nos serviços, você percebe? E mesmo assim tem que fugir das especulações de curto prazo, porque às vezes você tem, né, uma demanda grande de mão de obra por sazonalidade, por exemplo, no Natal, né? Então, cresce muito a mão de obra e as vendas no Natal por causa das vendas, em dezembro, por causa das vendas de Natal, enfim. Mas é isso, quer dizer, a gente tem que continuar fazendo avaliação na sintonia fina, né? Mas a tendência é uma certa estabilidade e de uma melhora evidente em relação ao ano anterior. Mas não é aquela coisa de que está bombando a ritmos chineses, não é. E é importante que se diga, quer dizer, da forma como a coisa está sendo levada no Brasil pelo governo, né, do Haddad, é até complicado que haja uma explosão desse tipo, porque você não vai ter a correspondente infraestrutura, porque o governo não está avançando nada na infraestrutura, isso é importante, e aí você pode ter um problema sério de uma explosão da demanda e não ter conseguido oferecer, quer dizer, do ponto de vista da oferta de bens e serviços e de infraestrutura, a necessidade para isso dar vazão.